querida! Olá, meu querido! Tânia Saggioro por aqui, mais uma vez, para compartilhar com você o que eu vivi, senti, me emocionei nesse evento maravilhoso que eu tive a oportunidade de participar, a Alma Talks 2025, onde tivemos no mesmo palco gigantes palestrantes brasileiros e que eu já tive a oportunidade de compartilhar com você a minha percepção sobre a palestra de Rossandro Klinge, nosso querido psicólogo, escritor, palestrante de Campina Grande, que você vai encontrar em algum lugar aqui desse vídeo, caso queira conferir. Mas o que vamos falar agora é sobre a participação do maravilhoso Mário Sérgio Cortella, filósofo, professor, escritor, palestrante, pensador que eu amo, que inspira a minha vida, que eu cito frequentemente nas palestras que eu dou e que tem uma frase maravilhosa que é um lema para mim. É um lema e que inclusive eu trago em algumas palestras minhas que talvez você conheça, que é aquela frase que ele fala assim, com aquela voz maravilhosa do professor Cortella: capricho. Capricho é fazer o melhor que você pode, dentro das condições que você tem, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Ah, conhece essa frase do professor Cortella? Eu amo. É uma frase que particularmente, quando eu penso, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Eu me inspiro nessa frase. Fazer o melhor que eu posso dentro da condição que eu tenho, até que eu tenha condições melhores de fazer melhor ainda. E essa frase me inspira ao progresso, à evolução, que eu adoro. Então, nosso querido professor Mário Sérgio Cortella trouxe como tema de sua palestra Viver a que se destina, que inclusive é o mesmo título de um livro que ele escreveu com outro gigante brasileiro, que é o Leandro Carnal. Conhece, né? Leandro Carnal, outro maravilhoso. E ele começa falando nessa palestra Viver a que se destina de uma frase de Mark Twain, em que Mark Twain diz que existem dois grandes dias muito importantes na vida de todo ser humano. O primeiro é o dia em que ele nasce e o segundo é o dia que ele descobre por que nasceu. E aí? Será que cada um de nós já descobriu por que estamos aqui neste planeta maravilhoso? Pois é. Nosso querido Cortella continuou a palestra dele citando outros dois grandes clássicos escritores da literatura brasileira, um deles Lima Barreto, o outro Machado de Assis. Ele citou Lima Barreto quando ele trouxe a obra clássica O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Você já ouviu falar dessa obra? Talvez você tenha ouvido falar naquela obra obrigatória de leitura para o vestibular. Lembra dela? Mas o que o professor Cortella trouxe? Por que o Policarpo Quaresma teve um triste fim? Ele teve um triste fim justamente por aquilo que ele não conseguiu realizar, por aquilo que ele desistiu, por aquilo que ele não concretizou na própria vida, na própria jornada, aquilo que se perdeu durante a existência. E quando ele citou Machado de Assis, ele falou a respeito da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, aquela do vestibular também, que aliás eu tenho uma lembrança de quando, há muito tempo atrás, deixa pra lá, eu fui em uma peça de teatro pré-vestibular e o que me impactou muito dessa obra foi justamente o trecho que o professor Cortella trouxe na palestra dele, que é a dedicatória de Brás Cubas, quando ele começa a escrever o livro Memórias Póstumas, onde ele dedica o livro ao verme que primeiro roeu o meu corpo frio, ou alguma coisa parecida, mórbida desse jeito, mas que o professor Cortella traz esse gancho para que a gente reflita, para que a gente perceba, para que a gente analise qual será o nosso legado. O que vamos deixar aqui nessa terra que é irroível pelos vermes? Já parou para pensar nisso? O que será falado no seu velório? O que
será falado no velório de Tânia Saggioro? Espero que demore muito tempo, muitos anos, não tenho a menor pretensão de deixar esta terra nesse momento, tá? Fica registrado aqui nesse vídeo. Mas o que será que vão falar? Será que alguém vai chegar e vai falar: pelo amor de Deus, não aguentava mais aquela mulher, já foi tarde? Ah, meu Deus, já pensou? Já pensou? Mas o que o professor coloca é que pior do que falarem no velório um lindo, um redondinho, já foi tarde, é olharem e falarem assim: puxa, que pena, não deu tempo. Ai, meu Deus! Isso faz eco com aquilo que eu comentei na palestra do Rossandro, de nós vivermos como se nunca fôssemos morrer e morrer como se nunca tivéssemos vivido. Percebe a ligação? E uma outra observação que é muito interessante, que o Alma Talks 2025, ele aconteceu no dia 1º de novembro. E no dia 2 de novembro, nós tivemos o Dia de Finados. Então, Rossandro trouxe o tema de palestra relacionado ao luto, à perda de pessoas queridas, enquanto Cortella trouxe essa visão da nossa partida. O que a gente vai deixar de legado quando chegar o momento da gente sair desse planeta? E isso tudo, junto com o dia seguinte, sendo o Dia de Finados, eu confesso que para mim teve ainda um impacto maior, por todo esse conjunto. E até porque teve uma outra situação que foi relevante e que, na verdade, eu confesso que esse evento, tudo que eu vivi lá, o que eu ouvi, o que eu senti, foi fundamental para que eu tivesse gravando esses vídeos aqui hoje, inclusive por outras situações, o Dia de Finados, como eu já falei, e também no próprio dia 2 de novembro, eu estava fazendo uma palestra com uma outra querida colega minha, eu dividi as palavras com uma outra pessoa, e que o tema era a parábola dos talentos. Já ouviu falar da parábola dos talentos? É uma parábola que eu amo e que também é muito significativa para mim. Então, o evento Alma Talks, que começou perto da 1 da tarde e terminou, eu saí de lá depois das 9 da noite, menos de 12 horas depois do final do evento, quando eu ainda estava digerindo todas as informações que eu recebi, eu já estava palestrando, falando sobre a parábola dos talentos. E todo esse conjunto foi muito significativo para mim. Porque teve uma outra coisa que o professor Cortella falou na palestra dele que teve um impacto muito grande sobre mim, que ele comentou a respeito de uma frase que ela é muito falada, que provavelmente você conhece também, que é aquela frase que diz o seguinte: ninguém é insubstituível. Já ouviu essa frase? Eu confesso que eu sempre coloquei muita verdade nessa frase, ninguém é insubstituível, mas o que o professor Cortella trouxe para nós nessa palestra é que, na verdade, não. Ninguém é substituível, isso sim. Em relação à nossa função, aquilo que eu faço, sim, as pessoas são substituíveis na função. Você pode pegar uma outra pessoa para executar a função que alguém executa. E nesse sentido, ok, a função será substituída. Agora, como ser humano, ninguém é substituível. E foi muito bonita essa reflexão para mim, ela me tocou pessoalmente, junto com a parábola dos talentos que eu tinha estudado, que eu tinha me preparado para falar sobre ela, porque é justamente isso. O que a parábola dos talentos ela traz? Ela traz que cada indivíduo, de acordo com as suas capacidades, que são únicas, recebe talentos. Que pode ser, né, como até a parábola fala, moedas, dinheiro, mas que principalmente podem ser interpretados como dons, como aptidões, como habilidades. E que, a partir desses dons, dessas habilidades que são únicas, cabe a cada um de nós multiplicar esses talentos, colocar esse talento à disposição, proliferar esses talentos. E da mesma forma que a gente viu, né, que eu tive a oportunidade de presenciar lá no Alma Talks, 3 grandes palestrantes, 3 pessoas que obviamente têm um talento, uma aptidão, um dom natural de transmitir uma mensagem, mas que trouxeram bagagens únicas,
de acordo com as vivências, com as interpretações, com as visões de mundo, com a trajetória, com a história de cada um, que é individual. E isso tocou muito o meu coração, porque várias pessoas podem até falar a mesma coisa, mas a forma, a maneira de falar, isso é individual, isso é insubstituível. E quantas vezes ao longo da nossa vida a gente a gente se paralisa, a gente deixa de realizar alguma coisa porque a gente olha para o lado e às vezes já tem alguém que faz. Às vezes a gente olha para o lado, por exemplo, qual que é o seu talento? Qual que é o seu dom? Qual que é a sua habilidade? No que você é bom? E às vezes você é bom em fazer um bolo, às vezes você é bom em ouvir as pessoas, às vezes você é bom na sua profissão. Só que o quanto a comparação com os outros pode estar te limitando e sendo prejudicial para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, combinando a parábola dos talentos com a palestra do professor Cortella. Porque o ser humano único que você é, individual que você é, embora talvez, né, como na parábola dos talentos, mas eu só tenho um talento, Tânia, e eu olho para o lado, fulano tem 5 talentos, fulano tem 2 talentos. Só que você não é só o seu talento, a sua habilidade, a sua aptidão. Você é o conjunto único que faz de você único, da sua forma única. Então, não se compare com os outros, faça o seu melhor, multiplique o seu talento, deixe o seu legado no mundo, como foi a proposta do nosso querido Cortella para essa palestra. Haja com consciência, deixando o melhor, e o melhor que a gente pode deixar para o mundo é justamente as nossas obras. E ele trouxe uma frase maravilhosa também de um ser humano que eu particularmente admiro muito, Chico Xavier, que Chico Xavier trouxe em uma de suas psicografias, esse que deixou um legado incontestável e que é uma outra frase que eu me inspiro muito, que eu trago no meu coração já há muitos anos, acho que desde a primeira vez que eu ouvi essa frase, mais ou menos em 2006, 2005, primeira vez que eu ouvi essa frase e eu fiquei muito tocada, e o professor Cortella citou ela nessa palestra, que é aquela frase de Chico Xavier, ele psicografou um texto e no final traz a seguinte obra: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas cada um de nós pode começar agora a fazer um novo fim. Eu amo essa frase. Ela realmente me inspira muito também e é o que eu quero transmitir a você na palavra dessas grandes pessoas sábias, maravilhosas, que me inspiram tanto e que eu espero que também te inspirem. Que você possa começar agora a fazer um novo fim para concretizar o seu legado aqui na Terra, porque aquilo que você pode fazer aqui nesse planeta, nessa jornada louca que é a vida, com certeza é só você que pode fazer com os seus talentos, as suas habilidades, o conjunto único de dons que só você tem e que você que pode manifestar no mundo. E que apesar de, assim como o próprio Cortella diz, não sei se você já viu aquele vídeo dele, né? Você sabe com quem você está falando? Apesar de nós sermos apenas uma das espécies, das 3 bilhões de espécies que habitam um planetinha que está em volta de uma estrelinha dentro de outras 100 bilhões de estrelas, em uma galáxia de outras 200 bilhões de galáxias, apesar de nós sermos muito pequenos, apesar de, como o próprio professor Cortella diz, nós sermos o vice-treco do subtroço, mesmo assim, não somos substituíveis. Podemos deixar sim a nossa marca aqui na Terra. E o que eu desejo para você é que você se desenvolva como ser humano, para que possa, com cada vez mais consciência, cumprir da melhor forma o que com certeza só você veio para fazer aqui. Então espero que essa reflexão te inspire, que você tenha um dia maravilhoso, que você tenha uma vida maravilhosa. E nos vemos no próximo vídeo em que eu vou falar as percepções a respeito da maravilhosa Lúcia Helena Galvão. Nos vemos lá. Um beijo, obrigada, tchau!